Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos irmãos de Efésios capítulo de número 5, nós iremos ler hoje do versículo de número 15 ao 21, amém? Que é onde nós paramos. Efésios capítulo 5, do capítulo 5, nós vamos ler o versículo 15 ao versículo de número 21. Depois também nós estaremos orando pela nossa irmã Nilza, ela viaja amanhã para o Brasil. E nós estaremos orando pela mãe dela também, que ali se encontra em recuperação. Os irmãos acharam? Digo amém. Efésios capítulo 5, do versículo de número 15 ao 21, diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, amém? Irmãos, nós temos estudado durante esse período um pouco sobre a vida cristã, sabendo que se nós não entendemos o que é ser um cristão, nós nunca seremos um cristão. E sabendo que hoje tem uma mistura muito grande, sabendo que essa mistura, ela tem aspectos bons e aspectos ruins. Uma igreja, muitas vezes, ela prega uma coisa que é verdadeira, mas ela não prega uma outra coisa, e aí fica incompleto. Muitos querem falar de amor, e é impossível viver uma vida cristã se não tiver amor. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. E eu não digo que você não estaria aqui porque você pecou no passado. Eu digo que você não estaria aqui porque você pecou hoje. Essa é uma coisa que nós temos que se lembrar. E nós só estamos aqui hoje porque hoje nós ainda recebemos da porção da graça de Deus, e essa graça nos permite chegar aqui. Se nós não entendemos essas coisas, nós ficamos cristãos sem entendimento. E não tem coisa pior do que você falar que é alguma coisa e não saber. E nós, como profissionais, nunca faremos isso. Você faz um currículo e pergunta assim: o que você sabe fazer? Quando você não sabe fazer nada, você escreve de tudo. Na verdade, quando alguém fala eu sei fazer de tudo, na verdade ele não tem uma profissão, ele se esforça para fazer tudo. Porque quem estuda direito e você fala o que você sabe fazer, fala: eu sou advogado. Quem estuda medicina, você pergunta o que você faz, você fala: eu sou médico. Todos nós temos que saber dizer qual é a sua fé. Eu sou um cristão. E aí, ao falar isso, nós já estudamos, não basta só falar. A fala, ela vai condenar com a prática. Eu posso falar que eu sou engenheiro. Aí você me pergunta qual é o cálculo de estrutural de um prédio como esse. Se eu não souber fazer, eu falei, mas eu não sou engenheiro. Eu posso falar que sou matemático, quando você falar qual que é a fórmula de Bhaskara com raiz quadrada, se eu não souber, você fala, você não é matemático. Quando eu digo que sou cristão, eu vou ser confrontado com as minhas atitudes, com as minhas palavras. E aí no processo que a gente falou, nós falamos de nascer de novo, que é literalmente ser mudado 100%. Não é ser uma vida mais ou menos. Você falar que é cristão, você morre para o mundo e nasce para Deus. Você tem que pensar e refletir sobre isso, porque o problema é que a gente acha que ser cristão é fazer parte da igreja. E tem muita gente que prega isso. Se você é da nossa igreja, você está salvo. Mas a gente só vai estar salvo se a gente estiver em Cristo. E Cristo não pode ser denominado como assembleiano, como presbiteriano. Não pode. Ele é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, está vivo, tira o pecado do mundo e te ajuda em todo o tempo. Se nós não sabemos isso, nós ficamos cristãos sem entendimento. Então nós falamos disso e nós começamos a falar que todo cristão, ele deve ter dentro de si um estilo de vida que mostra quem ele é. O estilo de vida. Tem pessoas que têm, eu sou fitness.
Você pergunta para a pessoa se ela fala que é fitness, ela come de manhã cereal, ela acorda mais cedo para correr, ela não toma Coca-Cola, ela quer fazer exercício. Por quê? Você pergunta, por que você não come? Eu sou fitness. O meu estilo de vida é saúde física. Você conhece essa moda agora de saúde mental que está na moda, né? Saúde mental. Aí você tem os coaches que vão falar de ressignificação. Você precisa ressignificar. Usam palavras difíceis para que o povo fique. Você precisa se entender. Por quê? Eles querem ter um estilo de vida. Nós temos que ter um estilo de vida cristão. E aí não depende de classe social. Aí não depende de educação, em termos de educação de ensino, eu digo. Se você é médico, se você é engenheiro, não importa. O estilo de vida cristão, ele atende todas as classes sociais. Seja o pobre, seja o rico, seja o médio. Ela é para todos. Jesus disse uma coisa para João, quando João perguntou se ele era o Cristo. Olha, João, fala que está acontecendo várias coisas, mas ele disse uma coisa. Diz para João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus veio para dar oportunidade para todos. Então não diga que você não conhece a Deus ainda, porque tem gente dizendo que se você não for rico, você não tem Deus. Isso não é verdade. E nós, dentro do estilo que nós falamos, nós tivemos um pouco de discorrer, que nós temos que viver nesses dias que a gente está vivendo sobre a terra. Uma questão que a gente falou na semana passada, viver segundo o modelo de Deus. Está lá os vídeos, irmãos, voltem. Viver como herdeiros do reino de Deus. E nós começamos a falamos também de viver como filhos da luz, e nós paramos aqui no meio de viver com estilo de vida diligente. Nós tínhamos que ser mais diligentes. E nós paramos quando ele diz o seguinte, que nós temos que andar como sábios. Como que anda um sábio? Nós falamos na semana passada sobre isso. E aí ele disse uma coisa que é onde nós vamos meditar um pouco mais, quando ele disse que nós devemos aproveitar as oportunidades, quando ele diz que nós temos que remir o tempo. Nós temos que aproveitar melhor o tempo. Você sabe que uma das coisas que se fala muito é que o tempo não tem como voltar atrás. Por exemplo, não tem como eu e você voltar ontem. Não tem. Não tem como eu e você voltar. Calma. Tudo a posto? Tudo bem. Eu fiquei vindo ele viu sério? Eu falei, o que está acontecendo? És tu, Hélio? Voltando para cá. Então, se tem uma coisa que a gente tem feito, é perder tempo. Basta você ver, se você quiser fazer. Eu só percebi que estava perdendo tempo quando eu me cronometrei, amém? Você precisa se cronometrar. Obrigado, Hélio. Próxima vez vem sorrindo, tá bom? Quem está em casa não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. Se tem uma coisa que você precisa fazer, é se cronometrar. Quanto tempo você perde no WhatsApp? Quanto tempo você perde no Facebook, no Instagram? E não adianta falar que você vê só um vídeo. É que nem o comercial do Brasil, bis, impossível comer um só, não é isso? Você vê um vídeo e o celular escuta a nossa conversa. Ele vai jogar vídeos que você gosta de ver, ué. E aí você vai passando, irmão, quando você vai ver, faz 30 minutos que você está com o dedinho ali, ó. Aí você fala, meu Deus, faz 30 minutos que eu estou vendo isso? Faz 30 minutos. E aí, as pessoas dizem o seguinte, isso se chama passar tempo. E nós estamos passando o tempo muito mal. E aí, o conselho de Paulo é remindo o tempo, porque os dias são maus. Foi quando nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz que nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas nós não estamos fazendo isso. Perceba que a vida cristã se transformou em um compromisso do dia. Quantos de nós hoje passamos o dia pensando em Deus? Pensando e meditando que nós viríamos estar aqui? Pensando e meditando no que... Não, nós isolamos Deus durante todo o dia, e aí estamos indo para um compromisso com Deus. Aqui nós erramos. Porque se você tem um compromisso com alguém, você só está envolvido com ela enquanto você está com
ela. Se eu vou jantar com você, enquanto eu estou com você, eu te dou atenção, eu falo com você. Depois que você foi embora, nós não conversamos mais. E nós temos visto que nós, como cristãos, estamos fazendo da nossa vida cristã esse momento. Só esse momento. Quando saímos, não temos contato com a Bíblia, não temos contato com a oração, não temos contato com o que tanto a Bíblia ensina, com a meditação, irmãos. E eu já disse aqui, meditação não é dentro do ônibus. Quando a gente está ali no ônibus cheio, balançando, falando Jesus, não é isso. Meditação exige silêncio. Meditação existe, você tem que ter, irmãos, um momento. Quando a gente entra aqui no culto, eu sempre digo isso. Se nós não tiver reverência e tempo, nós não conseguimos adorar a Deus. Se você entrar aqui com reverência, demora um tempinho para você se desligar. Mas você está falando o seguinte, quem está aqui, que vai falar comigo é Deus. O tempo de adoração sua vai tirando a sua mente do que aconteceu lá fora, do que aconteceu durante o dia. Aí você consegue entrar na presença de Deus. Se eu e você entendemos que o tempo é escasso e que ele não pode voltar, e se eu perder o tempo hoje, eu não vou recuperar ele amanhã, o que eu tenho feito com o tempo como cristão? O meu estilo de vida mostra que eu passo um tempo com a Bíblia? Depois vocês procurem aí na internet, uma pessoa fez um vídeo dizendo o seguinte: se nós usássemos a Bíblia como usamos o celular. Depois você procura, é interessante. Uma pessoa dentro do banheiro com a Bíblia, sentado lá. Vai tomar banho com a Bíblia assim. Tem gente que toma banho com o celular. Nós precisamos remir o tempo. E para remir o tempo, eu tenho que começar a ler mais a palavra de Deus. E dentro disso que nós falamos na semana passada, uma coisa que a gente tem que ter para viver esse estilo de vida diligente é entender a cultura. Tem irmãos que não entendem a cultura. Não adianta chegar aqui na Itália e ficar gritando que quem é católico vai para o inferno. Você não vai conseguir falar com ninguém. Não adianta chegar aqui e falar quem adora a imagem vai para o inferno. Não adianta falar isso. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 9. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa que nós temos que aprender como cristãos. O capítulo 9, o versículo de número... Vamos ler do 19 ao 22, que eu acho que nós entendemos melhor. Quem achou, diga amém. Disse assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servos de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo está nos ensinando? Que ele foi mentir? Não, ele está dizendo o seguinte: eu me coloquei no lugar das pessoas. Eu olhei para o fraco e disse: se eu tivesse fraco, o que eu queria ouvir? Não adianta chegar num fraco e dizer para ele: por que você está forte? Você tem que ser forte. Não, ele está fraco. O fraco, quando você vai no médico fraco, ele te dá vitamina. Quando você encontrar alguém fraco, você tem que dizer: ele está precisando de vitamina. E nós, como cristãos, estamos perdendo tempo. Encontramos alguém fraco, ao invés de dar a vitamina, nós damos lição de moral. Só tem uma coisa que levanta aí você: palavra de Deus. Só tem uma coisa que nos anima, é sentir o que Jesus disse. Só tem uma coisa que faz você olhar para si mesmo: eu estou errando, eu preciso mudar. É você pregar a palavra de Deus. E Paulo diz: olha, eu me fiz de tudo. Eu era livre, mas eu me fiz servo para ver se eu salvava alguém. Você faz o que para salvar alguém? O que nós fazemos para ajudar alguém que está fraco a ficar forte?
O que nós fazemos para alguém que é ateu vir a crer em Jesus? O que nós fazemos para alguém que serve um Deus mentiroso, de estátua, de religião, para que ele aceite esse Jesus que é vivo e é real? Nós temos que entender que ser cristão é ter um estilo de vida diligente e dizer o seguinte: eu tenho função. Minha função não é falar da igreja, do pastor, não, é falar de Cristo. Minha função não é se parecer um assembleiano, é se parecer um cristão, estando sem terno, estando sem gravata. Alguém olha para mim e fala: esse cara é crente, essa mulher é crente. Por que você diz isso? A sua atitude. Ele é diligente em não falar, ele é diligente em não agir. Eu estava fraco aqui, quando eu contei ele, saí até querendo ser crente. Falar que nem Agripa: ô Paulo, por pouco você não me fez ser crente. Você e eu temos que pensar mais. Se eu estou tendo esse estilo de vida, se eu penso como Paulo, se eu estou fazendo-me de fraco para ganhar os fracos. Paulo era tão inteligente que quando ele chega em Atenas, ele vai dando uma olhada, e a Bíblia diz no capítulo 17, que Paulo começa a olhar, Atos 17, ele começa a olhar a cidade e ele fala: meu Deus, eles são idólatras, eles adoram tudo. Aí Paulo passando, tinha um altar vazio. Eu sei lá se vai ter um Deus que eu não conheço, eu vou adorar ele também. Olha a inteligência, olha a diligência. O que ele podia falar? Seu bando de idólatra, vocês são pecadores. Não, Paulo vai devagar. Aí Paulo diz o seguinte: eu vejo que vocês andam um pouco envolvidos nessas adorações. O texto diz que na Grécia, naquele momento em Atenas, as pessoas viviam que nem hoje muitos vivem, só querendo fofocar. Eles só queriam informação. Tem alguma novidade? Não. Tem alguma novidade? Não. Eu quero novidade. Aí Paulo vai dizer o seguinte para eles: olha, eu sou uma pessoa que estou pregando sobre aquele Deus que vocês estão honrando sem conhecer. Eu estou falando do Deus criador dos céus e da terra. Paulo começa a pregar. Paulo é chamado para se explicar. Quando Paulo acaba de se explicar, ele queria falar sobre Jesus. Alguém falou: não, dessas coisas de ressurreição outro dia a gente conversa. Mas ele falou do poder de Deus. Diz o texto que quando ele sai, alguns creram em Deus, porque ele foi diligente. Eu e você temos que olhar, irmão, sempre tem uma oportunidade. Mas muitas vezes nós estamos parados dentro do que a gente entende como certo e errado. A gente não se expõe como cristão. Nós não se expomos como cristão. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Entrou no elevador, alguém deu bom dia e sorriu, irmão. Se der bom dia para mim e sorrir, segura. Eu começo o assunto. E não é o sol, está calor. Temos que mudar esse assunto. Está na fila, tem alguém reclamando. Não reclama. Fala de outra coisa, muda. Às vezes eu estou numa fila de mercado, alguém vem: mas come mais, só uma caça aperta. Não, aí eu começo a falar: tudo bem e tal. E eu tenho que falar. Se falar comigo, eu vou tentar dizer para aquela pessoa: você está vivo, você tem uma vida boa, você tem dinheiro para estar nessa fila, para comprar e para pagar. Para de reclamar e vamos para frente. Seja diligente, o seu estilo de vida é diferente. O problema é que o nosso estilo de vida não está mais diferente. Aqui dentro está. Mas quando saímos, nós não temos mais esse estilo. Será que a gente está tendo isso? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Porque ele diz também aí no versículo 17, vai lá no versículo 17. Paulo está dizendo o seguinte: ele diz uma coisa, que eu e você não devemos ser insensatos. Achou aí? Efésios 5:17. Ele diz o seguinte: pelo que não sejais insensato. O insensato, ele não sabe o que falar, como falar, a hora de falar. E o nosso estilo de vida, irmão, se mostra muito pelas nossas palavras. Como você tem usado esse instrumento aí na sua boca, chamado língua? Como você tem usado a sua boca para expressar o seu estilo de vida? Todo mundo aqui sabe. Você pega aí, estilo de vida eu estou falando, estilo. A pessoa faz questão de falar. Você pega um cara que tem um estilo de vida malandro, como é que ele fala? É o estilo dele. E aí, mano?
e a Hebrou. Eu sei lá, essa Hebrou é antigo, né? Eu acho que eu não sou mais velho. Quando eu estive nesse lugar, eu era mais novo, agora eu não sei tanto. Eles têm vergonha de falar assim? Tem não. Porque eles assumiram o estilo. Você pega aquele pessoal do reggae, ele faz questão de falar meio lento, arrastado. Vocês sabem por que eles falam lento e arrastado? Estilo. Você pega colecionador de carro, ele tem um estilo. Você pega esses corredor de moto, é estilo. Eles querem se parecer. Você tem que olhar para ele e falar assim: esse cara gosta. Por quê? Você vai ver no estilo. Aí você pega o cristão, e nós morremos por quê? Nós achamos que nós tínhamos que fazer a mesma coisa do mundo, colocar uma roupa. Aí nós morremos aqui. Irmãos, entenda uma coisa: nós morremos quando demos mais valor para o externo do que para o interno. Porque isso aqui é fácil, ó. Você olhando daí, você fala: que pastor crente, olha a roupa dele. Vai saber o coração desse pastor, vai saber o que ele pensa. E nós esquecemos que Deus vê o que está dentro. E nós temos que ter um estilo no falar, porque o falar mostra o que está dentro. Abra sua Bíblia, por gentileza. Provérbios capítulo 15, versículo 28. Vamos ler? Provérbios capítulo de número 15, o versículo de número 28. Olha o nosso estilo como deveria ser. O coração do justo. Acharam? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. O nosso estilo de vida com a palavra deveria ser esse. Espera um pouquinho. Deixa eu pensar. Deixa eu refletir. Porque uma vez que você falou, não volta. Ok? Existe aquele exemplo que o filho fazia algumas coisas e o pai falou para ele: vem comigo. Pega um travesseiro cheio de pena, leva no alto de um prédio, solta o travesseiro, as penas, voa. Aí o pai vai falar para o filho: filho, vamos recolher agora todas as penas. O filho: pai, é impossível. Desse jeito vai ser as palavras da sua boca. Pode ser que alguns não voltam para perguntar, vão escutar e vão acreditar. Pode ser que alguns escutem e julguem você e definam você pelo que ouviu você falar. Por isso que a Bíblia diz que o nosso estilo, ele deveria ser esse estilo: o coração do justo medita no que há de responder. Calma, nunca responda ninguém com raiva. Nunca responda sem pensar antes. Nunca diga sim se na mente veio primeiro dizer não. Nunca vá se o primeiro pensamento foi: acho que é bom não ir. Espera, reflete. É o seu estilo de vida, dependência de Deus, saber a vontade de Deus. O que a gente faz? Tem gente que até fala assim: quando eu vi já falei. Abra sua Bíblia para você que diz que quando viu já falou. Provérbios 25, 11. Vamos ler? Provérbios capítulo 25, versículo 11. É o cabo HDMI. Provérbios 25, 11. Quem achou, diga amém. Olha o que o texto bíblico diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é uma palavra dita ao seu tempo. Olha o valor que tem uma palavra dita ao seu tempo. Reflete antes de falar. Espera o momento certo de falar. Medita e reflete. Porque se você falar a palavra certa, na hora certa, no tempo certo, ela é como uma maçã de ouro, ela tem valor. E ela vai em salvas de prata.
Nós temos que nessa noite ver se o meu estilo de vida, quando eu falo, reflete um estilo de vida cristão. Porque muitos estão sendo julgados pelo que fala. Jesus chega a dizer o seguinte: pelas tuas palavras você será salvo, e pelas tuas palavras você será condenado. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Eu quero ler Eclesiastes 3:7. Porque tem gente que, se lesse isso, em alguns momentos ia refletir um pouco. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado. Existe esse tempo. E tempo de falar. Quando nós não entendemos que tudo há um tempo, nós queremos falar quando era para estar calado, e nós queremos ficar calado quando era para falar. Aí tem problemas que precisa ser resolvido com palavras, aí você se cala. Aí tem situação que você não tem nada a ver com aquilo, que você tem que ficar calado. Aí você decide falar do que você não tem domínio, do que você não ouviu, e você traz para a sua vida problemas que você não teria. O meu estilo de vida tem que entender, nesse momento eu tenho que ficar calado. Mas o ego, a vontade de se expressar, a vontade de participar, me faz falar na hora errada, me faz se calar na hora errada. Tem gente que está calado com um problema que é dele e dela. Por exemplo, fale. Não, vou me calar. Fala. Aí tem assunto que ele não tem controle nenhum, ele está falando. Existe também um tempo de ficar calado. O nosso estilo de vida teria que se basear nisso. Eu tenho que olhar o texto e dizer o seguinte: eu tenho que saber como é que eu estou usando as palavras. Paulo dizendo aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, abre aí, irmãos. Olha o que ele diz aqui. Por isso que a gente tem que refletir. Porque se eu falo que sou cristão e eu não estou tendo essas características, eu estou falhando em não ter esse estilo de vida. Olha o que ele vai dizer lá, acharam? Efésios capítulo 4, versículo de número 29, a palavra de Deus nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ok, mas só o que for bom para promover o quê? Edificação, para que dê graça aos que ouvem. O nosso estilo de vida deveria gerar em quem escuta a gente conversar o quê? Edificação. Será que quando as pessoas me escutam falar, elas são edificadas? Será que quando alguém escuta eu e você conversar, fala assim: rapaz, aquilo ali é um cristão mesmo, me edificou. Isso aí que você falou me trouxe uma esperança. Ou será que alguém escuta eu falar e ao invés de edificar ela, eu entristeço ela? Reflita, porque se você não estiver tendo um estilo de vida que as suas palavras mostram quem você é, você está falhando, você está errando. Abra aí sua Bíblia de novo, Colossenses capítulo 4. Vamos um pouquinho para frente aí, do versículo 5 em diante, vamos ler. Acharam? Olha o que vai dizer sobre o nosso estilo de falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós temos que, e ele fala uma coisa aqui, com os que estão de fora, e a gente faz média com quem está dentro. Chegou um crente, nós estamos que nem Pedro estava ali em Gálatas, não é isso? Chega um crente, a gente Quando sai o crente, aí a gente vai todo com palavreado distorcido. Isso não é estilo de vida. O estilo de vida, ele te acompanha durante todo o dia. Se eu e você não está tendo um estilo de vida cristã, precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir, porque só refletindo eu vou conseguir mudar.
Porque basta de passar mais um ano vendo o pecado dos outros. Ver teu pecado não tira o meu pecado. Ver teu pecado não muda a minha situação. Mas eu olhar para mim mesmo, eu refletir sobre mim, isso me transforma. E eu transformado, eu posso ajudar alguém a se transformar. Tiago escrevendo, ele vai ser mais profundo ainda. Olha o que ele vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo de número 26. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica um pouquinho incomodado. Quem achou, diga amém. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Perceba que é grave esse negócio de falar. Perceba que é interessante nós pensarmos que está escrito e a gente não faz sempre isso. Se eu digo que sou religioso, não é ninguém que está dizendo, hein? É eu que estou dizendo, olha, eu sou pastor, olha, eu sou crente, olha que eu sou lavado, olha que eu sou profeta, olha que eu sou ungido, não mexe comigo, tá bom, ok. Mas por que você não refreia a sua língua? Se eu não refreio, o texto diz, a minha religião, ela é inútil, vã é vazia. Podemos ter um estilo de vida que tem controle sobre o que fala? Podemos voltar nesse ano a remir o tempo e começar a falar mais de Cristo do que de nós? Podemos falar mais de Cristo do que dos outros? Podemos ser mais expressivos no que a Bíblia diz? Podemos ser mais coloquiais? Irmãos, entenda uma coisa, não é porque você está errado que você tem que alterar a verdade bíblica. O problema do homossexualismo, por exemplo, não é que eles estão lá, você quer ser gay? Seja gay, meu irmão, não tem problema, eu vou te respeitar, eu vou te abraçar, eu vou conversar com você, mas não venha me dizer que a Bíblia não proíbe isso, porque proíbe. Você quer ser mentiroso? Seja mentiroso, nós vamos conversar, eu vou falar para você que você está mentindo, mas não venha dizer que a Bíblia não diz que é pecado ser mentiroso. Quando você estiver fora do padrão, você fala, eu sei que estou errado, estou tentando mudar. Só que está difícil encontrar alguém para nos ajudar a mudar, não está não? Está bem difícil. Você fala de estar fraco numa parte, alguém fala, frescura. E uma coisa que eu tenho orado, porque tudo vai ser perdoável quando eu fizer. Tudo vai ser aceitável quando eu fizer. Ninguém se mata quando peca. Davi escuta o profeta dizer para ele que alguém fez uma injustiça. Davi olha para o profeta e fala o seguinte: quem fez isso deve o quê? Morrer. Aí o profeta, muito simpático, olhou para ele e falou: é você. Isso daqui incomoda. E a gente tem que orar, sabe por quê? A gente está matando tanta gente que ela estaria viva se não tivesse encontrado nós. Tem um monte de gente aí fora morto porque encontrou um santarrão. Mas quando o santarrão peca, ele se perdoa. A gente precisava ser mais diligente com o que fala. Porque tem gente morrendo por causa das nossas palavras. Tem gente morrendo porque a gente quer falar da vida dos outros. Mas quando for você que fizer o que ela fez, você vai querer que alguém te respeite. Você vai querer que alguém te ajude. Essa noite eu preciso que você medite e reflita. Porque tem um ano inteiro pela frente, se Deus permitir, para a gente não ser essa coisa, irmãos, de alguma coisa que a gente tem que orar. E eu acho que essa coisa de ser uma casca, sabe, uma casca cristã? Sabe essa coisa que não tem sentido de existir? Não tem sentido estar aqui e não viver o que Ele fez na cruz. Não tem sentido você não estar aqui e não viver essa alegria. Irmão, fica alegre, está tudo dando errado, mas eu sou salvo, eu tenho graça, eu tenho o Espírito Santo. Ah, mas ninguém me quer. Ele te quer.
Pode ser que você erre de uma forma que ninguém te perdoe aqui, mas Ele vai te perdoar. Pode ser que para todos aqui você vá para o inferno, mas quando chegar no céu você vai estar lá. Todo mundo ficou comentando na vizinhança: os ladrões da cruz foram para o inferno. Todo mundo. Até a mãe daquele moço: meu filho foi para o inferno, foi morto numa cruz, é maldito. Mas mal sabe ela que naquele momento terrível, ele teve um encontro com a vida, ele teve um encontro com Cristo. E por isso que eu falo para você, o que muda, o que vai mudar 2024 não é... Entenda o que eu estou falando, porque aí você vai falar assim: eu não vou vir mais na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é o fato de estar aqui dentro ouvindo. O fato que vai mudar a sua vida é estar lá fora praticando. Estar aqui ouvindo e lá fora praticando. Se não existir isso, é vazio. E sabe quando mudamos? Quando olhamos para nós. Quando fazemos o que Paulo escreve: cada um julgue-se. Eu sei aonde eu estou errando, você sabe onde você está errando. Se eu sei, eu trabalho em mim. Se eu estou fraco, aí eu vou pedir ajuda para alguém, dizer: você pode me ajudar? Sabe o que João escreve? Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E Ele vai nos purificar, nos perdoar de todo o pecado. Você já pensou por que na luz nós temos comunhão um com o outro? Nunca pensou nisso? Eu já fiz aqui, eu não vou fazer de novo porque a câmera fica escura lá e o pessoal reclama. Se apagar tudo, ninguém vê o que você está fazendo. Espiritualmente, se nós andarmos na luz, isso aqui é espiritual. Se você entrar na luz, você vai se ver. Quando você se vê na luz de Cristo, não tem ninguém pior que você. Essa é a realidade. Não tem ninguém aqui pior que eu. Então por que eu vou falar dos outros? E quando você não fala da vida dos outros, você tem comunhão com todo mundo. É por isso que, se a gente andar na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Vamos tentar viver um ano diferente. Vamos ser diligentes com as palavras. Vamos ter um estilo de vida que quem escutar a gente falar: mas que legal encontrar com você. E vai ser sempre, você sempre vai encontrar alguém querendo falar mal de alguém, mas você conduz a conversa. E se você vê que a pessoa não quer parar, você seja simpático e fala: meu irmão, desculpa, a vida é tão bela, tem tanta coisa para a gente fazer. Se você está com tanta raiva dessa pessoa, vai lá procurar ela para falar dela. Não fala para mim não. Seja educado. Ela nunca mais vai procurar você para falar de ninguém. Mas seja diligente. Perceba que isso vai ser necessário. 1 Pedro 5,8. Abre aí para você ler o que o diabo está tentando fazer. Olha o que o diabo está tentando fazer. E a gente às vezes está perdendo tempo. Acharam? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o texto dá um conselho: o qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O diabo está assim, irmãos. Ele está olhando para mim. Porque entenda, quem nos ama é Deus. O diabo está. E aí ele diz: seja sóbrio e vigia. Isso aí é você que faz. Fica atento. Opa, essa amizade aqui está esquisita. Opa, essa mensagem que chegou é estranha. Esse tipo de argumento está estranho. Vigia. Ser sóbrio. Porque ele está buscando quem possa tragar. E não é só você que está sofrendo, hein? Porque tem gente que fala: só eu. Não é só você. Só que o diabo não ataca quem quer beber com fumo. O diabo não ataca quem quer fumar com bebida.
O diabo vai pegar o que você mais gosta de fazer, que desagrada a Deus, e vai fazer o quê? Vou te atacar. É por isso que você tem que resistir firme a quê? Na fé. Eu sou um pecador, mas eu tenho um Cristo que me remiu. Ele já sabia quem eu era e mesmo assim morreu por mim. Ele está comigo em todo o tempo. Ele me protege, Ele me guarda. Você tem que começar a sair daqui hoje e dizer o seguinte: eu tenho que aprender a ter um estilo de vida cristão. Esse estilo de vida cristã diz que eu sou diligente. Eu não falo como quero, eu sou diligente. Eu não respondo qualquer... Não, eu espero. Eu reflito. Sabe quando você vai pedir aumento? Faz aquilo. Como é que você faz para pedir aumento? Você pensa, você fala, como é que eu falo? Eu vou falar que eu tenho 5 filhos. Eu vou falar que o aluguel aumentou. Eu vou falar que a inflação está subindo. Eu vou falar para ele que eu trabalho bem. Você bola um plano, não é isso? Você é todo diligente, mas tem que tomar cuidado, porque dependendo de como eu falar, ele me manda embora. Aí o que estava ruim fica pior. Então você vai, como se diz por aí, pisando em algodão ou em ovos. Você chega assim, patrão lindo, maravilhoso, como você está, como é bom essa empresa, sabe, eu estou um pouco com dificuldade. Seja diligente. Peraí, você é um cristão. Quando alguém te cutuca lá fora, fala, pera um pouquinho, eu sou um cristão. Eu vou usar minhas palavras com sabedoria. Eu vou refletir um pouco mais antes de responder. Vamos continuar a leitura? Então, seja diligente e você vai ter uma vida abençoada por Deus. Nós também temos dentro do nosso estilo de vida cristã, a partir do versículo de número 18, vamos ler? Efésios 5:18. A hora não passa, voa. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Abra aí sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 20, por favor, meus irmãos. Gálatas capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Eu já estou crucificado com Cristo. Isso aqui é uma coisa importante que a gente precisa ler. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está escrevendo aos Gálatas? Eu mudei. Não é mais eu que vivo. Por isso que eu estou diferente. E a vida que eu estou vivendo agora, eu estou vivendo ela com fé no Filho de Deus. E aí ele dá uma característica, que esse Filho me amou e se entregou por mim. Será que você está vivendo essa vida? Será que você está deixando esse Jesus te moldar? Se Ele vive em mim, quem comanda agora? Irmãos, entenda uma coisa: se eu e você não refletir durante esse ano, vai acabar o ano e nós vamos estar o quê? Iguais. Vai chegar dia 31, no culto da virada, e você, em vez de estar agradecendo pelo que você mudou, você estava falando, ano que vem eu faço o que eu me prometi ano passado. Não dá mais para eu e você não ler e não entender que existe uma forma de viver essa vida. Paulo vai escrever dizendo o seguinte: não vos embriagueis com vinho, não, mas enchei-vos do... Tem muita gente perguntando se pode beber ou não, mas não tem ninguém perguntando como se encher do Espírito. Todo mundo pergunta, pastor, pode beber ou não? Mas ninguém pergunta, pastor, como é que faz para ser cheio do Espírito? Como que faz para se encher desse Espírito? Porque eu quero me encher do Espírito. A embriaguez te faz ser insensato, a embriaguez te faz ser tolo, mas se encher do Espírito vai fazer você ter uma posição diferente, vai fazer você ter uma atitude diferente. Tanto que quando ele escreve, ele vai dizer o seguinte, ó: pelo que não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando
entre vós com salmos. Como que a gente vai ficar falando entre nós com salmos? Se estiver cheio do Espírito. Crente que não está cheio do Espírito, toda a conversa dele não sai um versículo, não sai um hino, não sai nada. Agora quando você vê que alguém está cheio do Espírito, tudo ele fala, é bem que disse Abraão. Até quando ele vai fazer uma piada, ele fala, ô filisteu, não é isso? Tudo tem um argumento bíblico, porque ele está cheio do Espírito. As brincadeiras dele envolvem o Espírito. Ele está sempre falando de coisas mais suaves, quem não tem não consegue. Aí Paulo, quando escreve Efésios 4, 11 a 13, vamos ler? Ele diz o seguinte, olha o que diz esse texto aqui, que é importante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Para que o Espírito Santo está por aqui? Para que ele capacita esse monte de cargo na igreja? É para edificação. Não é para ficar todo mundo se gladiando, não é? Se não for para ser edificação, nós estamos errando. Porque tem um que é doutor? Para edificar a igreja, não é para se aparecer não. Porque tem um que ora bem? Para edificar a igreja, não é para aparecer não. Porque tem um que profetiza? Para edificar a igreja, não é para aparecer não. Porque tem um que canta bonito? Para edificar a igreja. Nós temos que nessa noite entender, o estilo de vida cheio do Espírito não se exalta, não julga, ele faz tudo para a edificação da igreja. Agora está cheio de gente que é cheio do Espírito só quando pega o microfone na mão, só quando é chamado de profeta. Tem gente cheia do Espírito que se você não falar que ele tem um cargo, ele fala, mas por que não me honrou? Tem pessoas que quando vão se apresentar, tem que falar primeiro a cara, profeta, vaso, semideus, interferência entre o Espírito Santo e você. Tudo que tem na igreja, todo estilo de vida cheio do Espírito, ele edifica a igreja. Todo irmão que está dentro da igreja cheio do Espírito, quem ele encontra, ele edifica. Quem não está, ele desanima. Todo cristão que você conversar com ele dentro do culto e você ficar mais animado, ele estava vazio. Porque no dia que você trombar com que você chegar aqui e falar, estou triste, não quero mais vir, ele vai te encher. Você vai falar assim, não, eu vou vir. Um dia que você falar, eu quero parar de cantar, você conversar com alguém cheio do Espírito, você vai falar, eu vou continuar a cantar. Quando você estiver falando, eu pequei, quero parar, encontrou alguém cheio do Espírito e diz, levanta-te, vai e não peca mais. E você vai embora feliz e saudável. Qual é o teu estilo de vida? Você está fazendo o que ele falou, se enchendo do Espírito? E aí tem a famosa classe espiritual, que não lê Bíblia, mas são espiritual, que não frequenta igrejas, mas são espiritual, que não são exemplos, mas são espiritual. Você quer saber se alguém é espiritual? Gálatas 6, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Quer saber que alguém é espiritual? Leia isso aqui. A pessoa falou, eu sou cheio do Espírito. Você fala, então vem cá, vamos ler aqui, por favor. Aos espirituais, aqui vai um pouco de paz. Vai paz ou dificuldade? Se alguém falar para você, eu sou cheio do Espírito Santo, você fala, tá bom, então eu vou ler isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Agora me fala uma coisa, vamos parar só aqui porque o tempo acabou, né? Se eu amo meu filho, o que faz eu querer que meu filho morra? Por favor, me responda. Alguma coisa que ele fizer faz eu querer que ele morra? Responda, vamos participar. Alguma coisa que meu filho fizer de ruim, tudo que ele fizer, vai ter em algum momento, se eu amo ele, pedindo que ele morra, sim ou não? Se você é cheio do Espírito Santo, você está querendo que todo mundo se salve. Você está querendo que todos que estão errando achem o caminho. Se você já falou uma vez ou duas, ele está de lado, porque você não pode ficar lá também. Mas você não está por aí defamando ele. Você não está por aí buscando mentir sobre ele, porque você é cheio do Espírito. O problema é que para nós ser cheio do Espírito é juntar duas palavras que não sabe nem o que é e ficar imitando língua estranha na igreja. Porque tem gente que não fala língua estranha, imita o que ouviu alguém falar. Tem gente que só está sentindo emoção.
É nessa noite que você tem que entender o seguinte: um estilo de vida cristã tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem tem um estilo cheio do Espírito Santo, ele vai ter os frutos do Espírito: amor, gozo. Sou cheio do Espírito Santo, só anda assim, ó. Aí quando dá um microfone, eita Deus! Meu filho, vai ficar quieto. Quem tem o Espírito Santo tem gozo. Tá tudo difícil, mas eu tô que nem Paulo e Silas na cadeia. Já apanhamos, é injusto, mas nós estamos aqui fazendo o quê? Cadê o violão? Não deu tempo. Não ensaiei direito, ó. Liga o violão aí, ó, Silas. Silas estava dormindo. Opa! Silas está todo perdido naquele negócio ali já. Ele está tocando uns rock sem querer. Quem é cheio do Espírito Santo tem gozo. E não é porque está tudo bem lá fora, não. E eu não estou falando que você não pode ter tristezas durante o dia. Eu não estou falando que você vai ter dia difícil. Eu estou falando que você não tem uma vida triste. Você tem momentos tristes, mas a sua vida é alegre. Quando alguém fala, você diz: ó, tá difícil, mas eu vou vencer. Esse tempo vai passar. Agora, crente que nunca está bem, irmãos, nunca. E diz que é cheio do Espírito. Diz que quem é cheio do Espírito tem paz. Quem é cheio do Espírito tem paz. Diz que quem tem o Espírito Santo é longânimo. Demora para ficar irritado. Demora para mandar alguém embora. Diz que ele tem benignidade, ele faz o bem. Diz que ele tem bondade também. Diz que ele tem fé. Ele acredita mesmo estando tudo ao contrário. Ele não para mesmo tudo dando errado. E alguém fala: por que você está continuando? Porque eu estou sendo sustentado pelo Espírito. Não sou eu que produzi a fé, foi o Espírito em mim que fez nascer o fruto. Então eu sou fraco, mas a fé me diz: continua, e eu estou continuando. Quem é cheio do Espírito tem mansidão. Quem é cheio do Espírito tem autocontrole. É um processo. Se você não está com tudo ainda, continua. Pastor, está faltando umas coisas aqui. Continua, não para. Esse é o problema também. A gente tem 3 qualificações e 5 negação, a gente para. Não é para parar. Se você fosse santo e perfeito, Jesus já tinha te buscado. Por que a gente acordou hoje? Porque a gente precisa de salvação. Quando você estiver perfeitinho, pode ter certeza, dá um ataque, dá uma veiazinha assim entorta, o médico não sabe explicar, e fala: era tão novo, mas morreu, mas estava pronto. Se eu e você estamos vivos, um detalhe: precisamos de salvação. E a gente tem que nessa noite ir embora daqui dizendo o seguinte: ei, eu vou ter um estilo de vida melhor. Eu não vou ficar falando por aí, eu vou começar a agir, eu vou parar de me entristecer, eu vou parar de ficar olhando as pessoas, eu vou olhar para mim, eu vou ajudar quem estiver fraco, quem errar, eu vou ajudar, porque quando eu errar, irmãos, eu estou cansado de ver pessoas que disseram que era pecado imortal uma coisa, e quando aconteceu na família deles, eles falaram: veja bem, tem gente que mandou muita filha dos outros grávida embora da igreja, mas quando a filha dele engravidou, ficou lá na igreja. Tem muito pastor que expulsou muita gente que se divorciou da igreja. Quando um filho seu se divorciou, ele abriu a porta. Não espere você errar para abrir a porta que Deus mandou Cristo para abrir, que é a porta do perdão, que é a porta do recomeço. Fique de pé, por favor.